está ouvindo Lambesgoia Cast. Sejam todos bem-vindos ao The Lambesgoia Cast, um podcast associado à Confraria dos Canalhas. Convido todos aí a olhar as nossas playlists, assistir e aquela lenga-lenga toda de YouTube, né? Deixe o seu like. Agora a gente também tem os podcasts nas plataformas Deezer e Spotify. E vamos ao assunto da nossa conversa aqui hoje, né? O lema dele é: eu amo a paz e sou capaz de lutar por ela. Estamos falando do Pacificador, personagem criado por Joe Dill e Pat Boyd na revista Fight Five, número 40, de 1966, pela Charlton Comics, editora que foi comprada pela DC Comics nos anos 80. Ano passado, o personagem fez uma estreia nos cinemas, interpretado pelo John Cena em The Suicide Squad, e agora o diretor do filme, James Gunn, traz Christopher Smith em sua própria série pela HBO Max. Pra gente conversar aí do Pacificador, eu convidei uma galera boa de papo. Márcio Rodrigues, historiador, tradutor de histórias em quadrinhos. Tudo bom, Márcio? E tudo bem? Obrigadão aí pelo convite, galera. Daniel Oliveira, que é escritor. Isso aí, também novamente. Muito bom, obrigado. E o Renegado, o primeiro e único, a enciclopédia da DC Comics. Obrigado. Que bom, vou gostar muito de participar desse podcast, vamos ver o que vai dar. Então bora falar de Pacificador. Então, sobre esse lema aí, eu amo a paz, sou capaz de lutar por ela, seria esse lema a síntese do herói estadunidense? Bom, eu acho que sim, cara. Eu acho que todos eles são assim, vai do bambu, vamos dizer assim, até esses heróis de ação, né? De guerra, eles amam a paz e estão dispostos a brigar por ela, né? A combater os inimigos da paz, né? Estão dispostos a matar por ela. O pacificador, até o nome dele já diz, né? Pacificador, para pacificar, né? Uma zona de guerra, alguma coisa assim, né? E ele, na Charlton Comics, se eu já puder adiantando aqui, vou queimar uma pautinha, ele era um diplomata, na verdade, secreta dele era um diplomata. E ele secretamente era um agente da ONU. E mais secretamente ainda, junto dessa parte secreta, ele é um projetista de armas, de dispositivos de guerra. O armamento, por exemplo, o jato dele, era ele que fez, ele projetou. A maioria das armas que ele tinha, também era ele que fazia. Tudo envolvido na guerra, para você ver. Na parte de, vamos dizer assim, heróica dele, ele era um guerreiro, é um soldado, ele estava tudo voltado para a guerra. E na parte, da identidade secreta, ele é um diplomata que ia lá para negociar a paz. Você imagina isso? É uma completa dicotomia, né? Sim. A ideia também do peacemaker, né? Que é até esse fazedor de paz que está no próprio título do personagem, né? A gente pegar a questão da mesa da palavra. Uhum. Até o símbolo, você vê o símbolo dele, o emblema do Superman tem um S, embaixo do morcego, dele é uma pomba, que a pomba branca é o símbolo da paz. Né? E é interessante que a gente vê... Bom, a gente acaba falando dos Estados Unidos porque é a maior potência militar, né? E se porta como um império. Mas essa questão da pacificação, ela é algo próprio dos próprios militares, né? O maior... Acho que o militar assim, mais exaltado na cultura brasileira é o Duque de Caxias, que é considerado o pacificador, né? Então isso acompanha muito essa mentalidade, apesar dessa pulsão bélica do militar, ele tenta justificar isso, sempre dizendo que a justificativa é a manutenção da paz, né? Então você vê que isso acompanha esse caráter bélico, e nos Estados Unidos isso é bem latente também, né? Mas também vem essa parte do próprio Estados Unidos, né? Que ele invade outros países para levar a liberdade, né? Isso, a justificativa é essa, né?
a justificativa que eles dão para invadir, né? Eles vão levar paz. Então, o pacificador é uma coisa semelhante. Ele leva a guerra ele vai guerrear para trazer a paz. Márcio, é engraçado a gente estar falando disso. Eu lembrei de um vídeo que você postou hoje em relação a exatamente essa questão, né? Que é dos Estados Unidos pacificador em relação ao Japão, né? E de como eles chegaram lá e tentaram domesticar o Japão, né, cara? Pois é, um vídeo do Rafael, né, do William Caju. Ele é um pesquisador no campo da história da arte, mas também a tese dele é sobre videogame, mas ele acaba falando sobre processos, né, que são envolvidos na tradução, na recepção, até a própria história do quadrinho japonês, né, e ele está falando desse aspecto de pacificação, que é também de domesticação. Eu vejo, por exemplo, esse personagem, que até estudei uma outra versão dele, uma variante dele, que na minha dissertação, que era, no caso, o comediante, né, do Watchmen, que foi inspirado até no Pacificador, e tinha esses aspectos relacionados, né, que essa ideia de trazer paz, levar paz, né, no caso, na verdade, levar paz, né, para um país, muito relacionado com uma contradição em termos, né, de que a gente tem que pensar o seguinte, né, o que significa essa paz, né, em termos conceituais. Essa paz ela é garantida sobre um imperialismo cultural, um imperialismo bélico, né? Então, esses personagens eles acabam colocando em evidência uma certa posição que é americana, né, uma certa maneira como os americanos se olham e se pensam dentro de um cenário que é bélico. Se a gente for ver, por exemplo, os Estados Unidos ao longo do século XX, e século XXI também, é uma nação caracterizada por um ideal bélico, que acho que é desde o próprio, se a gente voltar mais para o passado e tudo, a gente vai perceber que até a própria ideia constitutiva dos Estados Unidos tem esse aspecto bélico, né? E acaba sendo traduzida num personagem como esse. A gente pensar, por exemplo, daquele vídeo que até eu coloquei e tudo, tem uma relação com o próprio contexto histórico em que o pacificador foi criado, né? Você diz contexto histórico em relação à Guerra Fria, né? Porque sempre que os Estados Unidos ia, em vez, vamos dizer, levar a liberdade para algum país, é porque ele tinha interesse na área. E justamente para não deixar, por exemplo, a União Soviética ou algum inimigo, vamos dizer assim, ter um domínio naquela região que os Estados Unidos tinha algum interesse, né? Então, ele levava a paz lá. Lógico que é uma visão completamente sempre romantizada nos Estados Unidos, né? Eles têm uma visão de isso vai ajudar o povo do país e tal. A gente sabe que tinha interesses econômicos ou algum tipo de interesse naquela região. Por exemplo, a mesma coisa, tem outros países aí precisando de liberdade, precisando de ajuda, e os Estados Unidos não se mete nisso, né? Aí isso se mete onde ele tem interesse. E chega a ser irônico, porque, como o Renegado disse, a encarnação do personagem na criação, né, em 66, ele é um diplomata, né? Então, assim, um diplomata dizendo que, pelas vias da negociação, não é possível manter a paz. Que só a guerra, só o conflito que pode garantir a paz, né? Então, é bem interessante. Ainda mais em 66, que o movimento hippie estava no seu auge, é quase que uma brincadeira, né? A palavra peace, paz, estava ali constantemente na cultura americana, mundial, e aí o personagem nasce nesse contexto, chega a ser bem irônico, né? O nome e a forma como ele é desenvolvido, o fato dele ser diplomata e tal. E também tem esse lance, né? Da versão diplomata, e na identidade heróica, ele projeta as próprias armas, ou seja, ele projeta os armamentos dele. É um herói que é armamentista, né? Não, tem uma coisa dessa fase da Charlton que é interessante, que as armas dele são não letais. É engraçado assim, essa coisa dele ser um diplomata, né? Porque parece que na DC Comics tem uma tradição de, vamos dizer, diplomatas guerreiros, né? Que a Mulher Maravilha também segue nesse lugar, né? A embaixadora da paz é uma guerreira amazona. É bem incongruente também. Mas dentro desse conceito assim, é engraçado, né? Voltando aqui um pouco pro Márcio, na questão que ele fala aí Mas, Oi? Pode falar, e esse elmo dele
não mostra, vamos dizer, você falou do filme do Esquadrão Suicida que apareceu, o capacete dele é só um capacete. Só que o capacete, na Charlton, foi projetado por ele mesmo, tinha uma porção de dispositivo. Ele, por exemplo, tinha rádio no capacete, disparava um laser no capacete, tinha um ataque sônico. E, fora isso, o personagem tinha também uma mochila voadora que ele usava nas costas. E tinha uma porção de coisa. E é uma coisa bem, como é que eu vou dizer, assim, vamos dizer, futurística. E tiraram isso no filme do Esquadrão Suicida. Removeram isso do personagem. No filme do Esquadrão Suicida ele é inspirado mais na reformulação pós-crise, né? Mas eu acho que a gente tem que chegar lá, para chegar na reformulação pós-crise, a gente vai ter que falar da versão sádica do Lamour. Mas na versão do pós-crise ele ainda tem esse negócio também de... a gente vai chegar lá, mas ele também tem esse dispositivo. O capacete cheio de coisa, Sim. a mochila voadora. Eu acho que por questões mesmo de adaptação, né, de uma linguagem para outra, não foi possível tratar disso, né? Embora eu fale, possa assumir mesmo que eu não gostei da personificação dele no filme, né? Uhum. Eu também não. Por falar em caracterização, eu não sei se vocês conhecem uma versão aquela do Mark Waid, O Reino do Amanhã. Aí ele aparece, o pacificador aparece assim num quadrinho ou dois, não sei, bem rapidinho. Sim, é uma quando tem homenagem Parasita, né? pro Mandaloriano. O capacete é igual do Mandaloriano, tem o foguete lá, não sei se vocês chegaram. Sim, eu reparei isso também. Quando tem a cena contra o Parasita, né? Exato. Isso mesmo. Exato. Mas eu acho que no filme ele pega o aspecto que tem no pós-crise. Não chega a ser um super soldado porque ele não tem superpoderes, né? Mas ele é um super soldado com super equipamentos, né? Um cara treinado no exército. Que o Paul Kupperberg, no pós-crise, ele é inspirado na versão sádica do Watchmen. Ele cria um herói esquizofrênico, né? Que na infância viu o pai dele se suicidar na frente dele, mas assim ele dá toda uma complexidade na criação do personagem, mas na hora que você vai ler a história mesmo, a complexidade fica só nessa origem que ele cria para ele, que a história até de certo ponto bobinha assim, né? E tem um aspecto também nessa história aí, nessa reformulação, que é quando o Holocausto se torna um tema mesmo da história norte-americana, né? O pai dele é de um nazista, né? Então tem esses ecos, né, de uma memória em torno da Segunda Guerra Mundial que acaba entrando no personagem, né? Uhum. O pai dele era um oficial nazista. Né? Sim. Eu lembro dessa história pelo fato dela ter acompanhado a minha infância, cara. Tipo assim, até meio... tem esse aspecto, não de nostalgia, mas a relação com o personagem de ter sido uma leitura, né? Naqueles números da DC Especial, que um deles foi dedicado ao pacificador aqui no Brasil, né? E aí eu lembro dessa reformulação desde a minha infância, né? Eu tinha uns 10 anos quando esse quadrinho caiu na minha mão, tudo. Tem até, depois eu perdi, depois eu fui atrás, tem até hoje essa edição, né? Mas ali está o caráter mesmo de transição dos anos 80 para 90, né? Dentro dessa relação com a política, que ainda é da Guerra Fria também, né? Mas é um outro tipo de Guerra Fria, né? Dos anos 1980. É curioso que eu até reli mês passado, eu fui atrás do DC especial lá, achei ele. Eu dei uma relida nele e é engraçado assim, que tem toda uma questão, a Guerra Fria está ali ainda, né? Os quadrinhos daquela época refletem muito isso. Outro gibi da época que eu voltei a ler também, isso era muito forte, era o Liga da Justiça Internacional. A Guerra Fria estava sempre presente. Mas no caso do Pacificador, é engraçado que já tem a ideia de um terrorista que, no caso, quer implodir as tentativas de paz entre o bloco oriental e ocidental, né, entre os comunistas e os capitalistas, e começa a tentar sabotar essas tentativas de paz, né? E curiosamente, o terrorista é chinês. É um mandarim. Sim. Não, é tipo um mandarim genérico, assim.
Joaceli, não sei se você conhece um livro de um filósofo da comunicação, né, que é o Douglas Kellner. Ele trabalha com o aspecto do cinema. E durante esse contexto assim, dos anos 80 para 90, foi a construção dessa ideia do outro, que é esse outro terrorista, que é sempre o oriental, né? Que discute muito com aquelas noções lá do Eduardo Said, né? Sobre o orientalismo. E aí tem essas representações que a gente vai ver desde um Rambo 3, né? Que é ambientado num contexto também dessas relações com o Oriente Médio, mas um filme, por exemplo, como aquele, acho que é Águia de Aço, que tem uma questão de terroristas que são sempre do Oriente Médio também, né? Ou, na verdade, do Oriente, desse Oriente que pode ser o Extremo Oriente também, mas essa construção do outro, que é muito característica nas produções nos anos 80 e 90. Aí eu sempre penso também fazendo a relação com o cinema também, né? Que aí você vai ver talvez um filme como aquele True Lies, né? Que aí é a ideia também de um sujeito que ele é no caso, um agente secreto, espião, né? Tem essa noção de paz também, mas essa paz pode ser sempre interrompida por um outro, né, que não é norte-americano, é um outro de um outro país, que geralmente é um país que os Estados Unidos acaba fazendo uma intervenção, né, em nome dessa ideia de liberdade e de paz. Tendo assim, adicional, que já foi dito antes, o pacificador, ele fica nessa nova reformulação, no pós-crise no Reino das Terras, o pai dele tinha sido um oficial nazista, e ele acreditava que ele via os fantasmas do pai e conversava com os fantasmas do pai. Sim. Então, até ele tinha um psiquiatra que está tratando ele. Só que, vamos dizer assim, uma coisa meio escondida, sem dar na cara, só que era muito óbvio, entendeu? Qualquer um conseguia perceber isso. Eu não percebia. Oi. Era uma psiquiatra que se passava pela governanta da mansão dele. E no pós-crise, ele era suíço, né? Ele não ficava nos Estados Unidos, ele ficava na Europa. Sim. Isso confere? Isso, confere. Então, e aí parece que ele... E aí ele continuava sendo agente da ONU. Eu me lembro que, e depois foi ainda dito, ficou pior ainda, que ele começou a acreditar que as pessoas que ele matava, os espíritos ficavam dentro do capacete dele, assombrando ele. Mas isso a partir de quando? Eu não lembro. Mas só que eu me lembro que o personagem foi ficando cada vez mais violento. E matando as pessoas. E foi ficando cada vez mais, como eu vou dizer, uma demência. E foi insano. Ele acreditava, teve um momento que ele acreditava que um agente do governo era, na verdade, um terrorista. Aí quem ia matar esse cara, entendeu? E ninguém conseguia deter ele. E um lance assim. Porque essa psiquiatra, no caso, ela servia para manter ele na linha, né? Aí Sim. não sei o que aconteceu, que ele perdeu a linha. A gente vai falar disso. Daniel, você queria emendar aí a fala do Renegado? Isso, e pegando aí uma coisa que o Márcio disse também, porque para mim essa fase foi muito importante. Eu também comecei a ler quadrinhos mais ou menos nessa época, com 11, 12 anos eu tive acesso a essa fase. Foi uma fase muito legal, e essas edições da Abril, DC Especial, elas trouxeram minisséries que eram publicadas lá fora de forma encadernada, que apresentou muita coisa bacana. E saiu nessa época também um crossover entre várias revistas da DC que traziam esse tema da espionagem, Guerra Fria, que tentavam dialogar com a história contemporânea, né, naquela época, que foi a Conspiração de Anos. O Pacificador também teve uma presença muito importante em Conspiração de Anos. E nessa mesma fase, né, foi ali, eu acho que 88, 89, mais ou menos, 90. Não sei se vocês chegaram a acompanhar, que encontra Checkmate, Pacificador, Esquadrão Suicida. É do mesmo autor, né, do Paul Kupperberg. Acho que foi na sequência, até reli também para poder fazer. Mas essa Conspiração Janus Direct é a mesma coisa, tem uns conceitos muito legais, mas a execução é muito pobrezinha, infelizmente. Mas pra época, eu acho que é um problema da época também, assim, né? Não dá pra exigir também muito, não.
agora tem umas histórias que estão rolando agora também com o Checkmate, a DC trouxe de volta, e que tem uma inspiração muito grande aí dentro dessa história. E tanto que naquela época a Lois Lane entra na história, agora a Lois Lane e o Caçador, que era o Manhunter, né, que tá lá na história. Nada demais também, só pela curiosidade. Eu acho que talvez das revistas dessa época o Caçador era o que tinha de mais interessante, né? Se eu não me engano era Kim Ale, né? Escrito para. Se eu não me engano, ela é esposa de um outro escritor também da DC. Era o que tinha de mais legal. Checkmate também tinha umas histórias bem bacanas, né? Mas de forma geral era um nível mais não tão complexo, né? Mas eles estavam tentando dar na DC essa época, criar esse universo de, vamos dizer assim, esse universo de espionagem, né? Que era o Esquadrão Suicida, Checkmate, Pacificador, o Caçador era uma espécie de mercenário que trabalhava para Amanda Waller. No caso, ele entra na história porque ele devia favores para Amanda Waller. Ele se infiltra, né, no culto do Cobra, né? Mas, assim, venhamos e convenhamos, são histórias até esquecíveis, assim, né? Eu acho que o Pacificador não é esquecido porque não é esquecível porque o conceito que ele cria é muito interessante, né? E é engraçado, a gente estava falando dessa questão histórica, né? Esse lance do pai dele ser um ex-oficial nazista que se safou, mas que nunca deu muito conta da coisa e se suicida na frente do filho. Tem essa coisa também com os americanos, né? Porque os nazistas que interessavam os americanos foram todos incorporados, principalmente cientistas, né? Que foram incorporados ao American Way of Life e trabalharam muito bem para o governo americano durante muitos anos, né? Vídeo o Brown lá, que construiu os foguetes da NASA e fazia todos os mísseis balísticos pro Hitler, né, cara? Márcio, Oi. o que você, dessa fase dos anos 80, assim, cara, o que você acha dessa relação mesmo, dessa coisa, né? O Pacificador foi fonte inspiradora pro comediante, e quando o Paul Kupperberg vai reformular, o comediante é fonte inspiradora pro pacificador. Você consegue enxergar isso? Você que estudou muito comediante, esses encontros entre um personagem e o outro? Sim, sim. Inicialmente, o conceito do comediante ia utilizar o pacificador, né? Quando a DC Comics acabou incorporando os direitos, né, e ia fazer uma apropriação e também ia trabalhar os personagens, o Alan Moore ele propôs uma minissérie, né, uma série em que teria os personagens da antiga Charlton Comics, né? Ia entrar, por exemplo, o Capitão Átomo, o Judomaster, né? O próprio Pacificador, o Questão, personagens que foram incorporados, mas a maneira como ele ia utilizar os personagens ia acabar inviabilizando eles futuramente, né? Então, acabou tendo uma transformação ali. De certa forma, o comediante ele é uma visão mais cínica, né? Talvez do pacificador. Aquela figura mesmo do soldado que está... Soldado, super soldado, né? Que é essa categoria que tem muito nos anos 80, que a gente vê desde filmes como, sei lá, o Rambo, né? Tem a segunda versão do Rambo, né? Que é pura era Ronald Reagan, né? Aí tem aquelas figuras também dos personagens do Braddock. Hoje eu consigo fazer uma associação com esses personagens, né? Não sei se vocês lembram que na mesma época também tinham desenhos como de série de bonecos, né? De brinquedos, né? Como o G.I. Joe, né? Nos anos 80 e também o Falcon. Tem essa relação com os personagens desse contexto que são super soldados. Mas aí, voltando à questão do comediante, eu percebo que tem essa repaginação que ela é muito característica dos anos 80, né? Que é desse personagem que tem uma espécie de memória também do Vietnã, né? Que é tratado de uma forma mais cínica. É aquele personagem que faz a paz, mas ele está dentro da engrenagem ali. E ele dança conforme ele dança conforme a dança, né? Dentro do cenário político. Mas e mais ainda, ele gosta, né? Ele gosta de fazer isso. Ele é sádico. Ele curte, não é só assim, ele faz porque ele é obrigado, não, ele gosta de fazer.
Ô, Márcio, existe algum registro do que seria o pacificador antes dele virar o comediante? Dentro do que seria o Watchmen antes da intervenção, né? Pelo que tem nas biografias e nos livros, né, sobre até a própria história da DC Comics, e alguns conceitos que foram desenhados, né, alguns projetos. Inclusive, tem um bem antigo que aparece os personagens reunidos, né, mas esse conceito acabou não sendo desenvolvido. Mas essa é uma história em torno da morte, inclusive, de um personagem que era o próprio Pacificador, né, a morte do comediante, né, que aí no caso, seria a morte do Pacificador. Seria todo esse eco também, né, dessas relações políticas dos Estados Unidos com outros cenários, ainda mais a Guerra Fria, né? Mas por exemplo, comparando os personagens, que eu tive que fazer essa comparação na minha dissertação, não vejo tanta relação do ponto de vista mesmo daquela ideia, para reformular aqui, né? Não é o mesmo personagem, porque são contextos diferentes, né? E mesmo a Guerra Fria do Pacificador da primeira versão não é a Guerra Fria do comediante. Da mesma forma como também a Guerra Fria, o cenário, o contexto, onde a outra repaginação foi pensada, né, não é a mesma. Né? Então, eu poderia falar que eu vejo tanto comediante quanto esses pacificadores, né, dentro de uma forma mais plural. E, e é legal observar também esses olhares diferentes, né? Por um lado, um escritor britânico e, por outro lado, um escritor americano, né? No caso, o Kuperberg. O escritor americano ele tenta justificar as ações do pacificador como trauma de ter lutado no Vietnã aos 18 anos, participado de um massacre de uma vila vietnamita, de ter um pai que foi comandante de um campo, né? Eu acho que, além de nazista, ele também tinha envolvimento com o campo de extermínio. Então, buscar justificar as ações. E o Alan Moore, não. Eu acho que a palavra-chave é essa que o Márcio traz, que é o cinismo. Ele não se justifica por um transtorno psiquiátrico, psicológico, por um passado traumático. Ele é simplesmente mais uma parte da engrenagem, né, dos Estados Unidos, da engrenagem de guerra, dessa questão imperialista, e ele aceita isso, ele usufrui disso. Na abertura de Watchmen, ele está num apartamento ostentando assim um padrão de vida bem alto, que advém das ações dele como agente desse imperialismo norte-americano. Então, eu acho que esse olhar que o Alan Moore jogou, não só no personagem que ele reimaginou, mas em toda a obra, é que é o grande diferencial e que torna Watchmen essa obra-prima dos quadrinhos, né? É engraçado que o comediante é praticamente. Ele não tem um lema, né? Como o outro pacificador original, que eu amo tanto a paz, sou capaz de lutar por ela, mas comediante meio que ama a guerra, né? Tanto que ele pira quando ele descobre que a possibilidade de alguém fazer um plano para acabar com todas as guerras para ele é o fim, né? E aí, quando vem o Paul Kupperberg, o lema muda, né? Que daí eu amo tanto a paz, sou capaz de matar por ela. Que é só para E, voltar para a referência lá do começo, lá, e, a que o lema gente, foi mudando. e a gente encontra ecos na diferença entre os dois imperialismos até, né? O imperialismo britânico ele foi tão ou é tão violento quanto o imperialismo norte-americano. Só que o imperialismo britânico ele não tinha uma busca por uma justificativa. Né? Não estamos levando a paz, a democracia, tal qual o imperialismo dos Estados Unidos ele busca se justificar. Né? O imperialismo britânico na Índia, na África, nas Américas, ele não buscava dizer que estava ou pacificando ou levando paz, ou democracia, ou liberdade. Então a gente vê na interpretação dos próprios escritores também um legado histórico por trás do imperialismo dos países dos quais eles advêm também, né? Mas isso é só uma coisa isso do imperialismo do Estados Unidos justificar, é uma coisa que vem desde a propaganda de guerra. Não sei se da Primeira Guerra, mas da Segunda Guerra já tinha isso. E sempre né, eles acreditam que eles acabaram com a Segunda Guerra, eles salvaram o mundo. E como não sei qual se foi o Daniel ou o Márcio, anteriormente, que eles são os guardiões do mundo. Eles se veem como se eles estivessem fazendo a paz. Eles estivessem trazendo a paz. Todos os outros, eles são como se fosse uma espécie de
vou dizer Big Brother porque vai levar um outro, um irmão mais velho, não vou dizer que vai levar a Big Brother vai a um outro tipo de pensamento, mas esse vem como se fosse, vamos dizer, um protetores da humanidade, os guardiões. Esse vem, eles precisam ajudar os outros, os outros são todos mais fracos, né? Ou que eles considerem que são mais fracos e que merecem e que podem ser rolar uma intervenção, né? Porque não é ajuda, é intervenção. Não, não, sim, mas estou falando isso, a sério, como eles romantizam, como eles passam isso para a própria população, entendeu? Você vê que o Guy Gardner na Liga Internacional, esse é o pensamento que ele tem, entendeu? Mais ou menos, ele não tem inteligência para ver a complexidade da situação. Não, sim, concordo. Mas é uma questão de propaganda, né? Todos os lados alegaram vitórias depois da guerra. Como a gente estava, vamos dizer, do lado ocidental capitalista, a gente comprou a ideia de que quem ganhou foi os americanos, né? Ganharam sozinhos. E na real, se não fosse trabalho em conjunto, ninguém vencia a história, né? Desculpa, caiu o meu. Eu fiquei um outro ponto sem poder acessar porque tinha caído. Sim. Vocês falaram. Não, eu fiquei muito tempo sem poder entrar aqui porque caiu e eu não estava conseguindo entrar. Vocês falaram da conspiração. Acho que caiu de novo, né? Caiu de novo sem ouvir. Conspiração Janus, né? Já falamos da conspiração Janus. Já você queria falar alguma coisa a mais, né, negado? Não, você vê que lá ele é muito visto como se fosse. Ficam dizendo que ele é louco toda hora, qualquer coisa que ele faz, esse cara é louco, não sei o quê. Só que pra mim é mais como se ele fosse burro, entendeu? Ele faz as coisas, tipo assim, uma hora que eles vão invadir o lugar, ele explode o portão, eles vão invadir um quartel-general lá, ele explode o portão e fala pra todo mundo assim, explodiu o portão, mas andem logo, porque eu acho que eles já sabem que estamos aqui. Aí o cara fica assim, pô, mas doido tá falando, tal, explodiu o portão. É claro que eles sabem, uma explosão, é claro que eles sabem que ele tá aqui, estão invadindo. Aí, pô, e ele é sempre visto assim, ele é sempre visto em um personagem, e todos os outros personagens estão sempre tratando ele com desdém, como se ele não, o nome, não, você sempre debochando dele. Tem uma hora que ele explode, ele fala assim, vocês aí, eles estão dentro de um galpão, e aí aparece, acho que ninjas, eles vão se brigar e tal, e fala assim, vem cá, vocês dois aí, quando eu der o sinal, se segurem no meu braço aqui, cada um segura no meu braço meu, se agarrem com força. Aí tinha uma mulher, ela fala assim, o que é isso? Isso é alguma perversão sua? Aí fala assim, não, tal, anda logo, mulher. Aí segura no braço dele e sai voando com aquela mochila jato dele. Aí depois que ele sai, ele tem um helicóptero que controlava o controle remoto, e ele manda o helicóptero lançar os mísseis e explodir o galpão com todo mundo dentro. Aí mata todo mundo, ele fica sorrindo assim, não sei o que, é isso aí, é a paz. Aí a mulher fala assim, caramba, esse cara me dá medo e tal. E olha só como é que ele matou todo mundo e ele tá sorrindo, tá feliz da vida. Que é uma coisa também que você vê dos filmes de Brucutu, né, cara? Você vê aquele comando pra matar, né, ela mata todo mundo, cara. E tá feliz da vida. O Rambo também mata todo mundo, tá feliz da vida. É isso aí, é assim que funciona. Matou o inimigo e fica feliz da vida. Se eu puder falar mais, assim, me lembra a parte da Era de Ouro, quando o Superman Batman matava os outros, assim, até com um certo requinte de crueldade. Tem uma história do Superman, um cara atirou nele, acho que foi uma metralhadora, aí o Superman se moveu de velocidade, pegou o cara e voltou pra onde ele estava, voltou o cara na frente das balas. Aí o cara tomou o tiro das balas que ele tinha disparado, morreu assim. Então, todo mundo acha, caramba, é uma coisa assim que é vista, entendeu? Também tem que ver que estava na era dos filmes do Brucutu, né? Que é Rambo, Tom batendo, guerra e tal, caiu lá sozinho, destruiu tudo. É isso que eu queria trazer para trazer a baila.
eu achei que a fala do Renegado é bem pertinente, porque não é possível ver os quadrinhos separados de outros temas, né? E aí, nos anos 80, tem esse cinema mesmo de brucutu, tem aquelas séries até para crianças, né? Como o G.I. Joe, né? Que o G.I. Joe, tipo, dos anos 80. Aí, brinquedos também, que a gente vê que sempre são esses super soldados, né? Parece que teve algo ali nos Estados Unidos, nos anos 80, né? Que é muito do período mesmo da Guerra Fria, em que tem esse apelo, né? Dessas figuras de poder que fazem intervenções, mas acabam justificando essas intervenções dentro de conceitos, né? Como de paz, democracia, liberdade. Até essa obstinação americana eu preciso de ser herói, né? De vender eu sou herói, herói. E o herói palpável do mundo real são os soldados que vão para a guerra, né? Que isso é uma coisa bem presente na cultura americana. Mas da fala do Renegado, assim, do Márcio também, essa questão do brucutu, e dessa coisa da conspiração Janus, desse detalhe que o Renegado trouxe de que ele é um brucutu, que as pessoas tratam ele como louco ou como burro, o personagem James Gunn saiu desses quadrinhos aí. Porque eu acho que ele vai pegar esse lugar. E aí, só que no filme ele não tem o equipamento especial dele, apesar que ele tem o capacete, né? Mas ele é só um super soldado, um Capitão América pirado, né? Que foi na guerra e voltou cheio de trauma. Eu acho que é mais uma leitura que o James Gunn teve, né? Como o Márcio disse, ao mesmo tempo que o Alan Moore olhou para aquele material e teve uma visão assim cínica, né? Criou um personagem cínico, o James Gunn olhou para aquilo com ar de deboche. Então, acho que a caracterização que ele pega é muito, talvez, para poder zoar esse período da cultura pop, onde os filmes de brucutu estavam assim no auge, e meio que para zoar com isso, sabe? Olha só, olha como é que a gente é a polícia do mundo, mas a gente, no fundo, não passa de uns idiotas, né? Que estão tentando justificar para o mundo o mal que a gente mesmo está causando como uma coisa boa. Então, acho que o James Gunn ele vai mais pelo deboche, ao tempo que o Alan Moore tem essa visão cínica. Bom, pelo menos é uma leitura que eu vejo do personagem, né? Que o James Gunn, assim, a leitura que eu vejo que o James Gunn teve do Pacificador. Eu concordo com isso. Eu, particularmente, eu não gostei da atuação, né? Do John Cena, né? Como pacificador. Mas tem esse aspecto mesmo de brucutu que acabou sendo revigorado, né? No ator. O personagem não tem como saber como é que vai ser a questão mesmo do desenvolvimento de uma série, né? Quais vão ser os encaminhamentos disso. Mas, como historiador, tem que falar que talvez seja uma questão muito colada com a ideia que a gente tem do que é ser o soldado norte-americano nos tempos de hoje, né? Que aí eu acho que talvez seja um ponto interessante para discutir esse personagem. Acho que é um bom pontapé para ele mesmo. Mas aí a questão mesmo, o próprio filme do último de Esquadrão Suicida, eu achei que teve esse ar meio debochado, de não se levar tanto a sério quanto no primeiro filme, né? Dá para ver até pelas próprias caracterizações, né, dos personagens nesse sentido, mas eu achei que o personagem do pacificador não teve aquele desenvolvimento, daquela ideia que é um sujeito perturbado, que tem traumas do passado, né? Que tem uma categoria muito interessante a gente ver, que é essa noção de trauma dentro da cultura norte-americana, né? E aí tem que fazer uma relação com essa ideia do super soldado, dos soldados, né? Desses traumas dentro da cultura norte-americana que estão muito associados com processos, né? Que vêm desde o 11 de setembro. Essa avalanche de filmes super-heróis eu, como historiador, tenho uma hipótese, né? Que obviamente não dá para concluir porque está em processo, que a gente só tem essa demanda aí de filmes super-heróis por causa desse trauma, né? Em torno de um evento que foi dentro do próprio Estados Unidos, né? E aí esse personagem, talvez, do pacificador agora tem essa roupagem um tanto mais bruta, porque os tempos de hoje são um tanto brutos nesse sentido, né? E meio idiotizantes. Foi isso que eu percebi um pouco no personagem, né? Pelo menos no cinema. Concordo. Faz Aquele ar de sentido. competição, né? Entre os personagens também, né? Eu tenho que ser o melhor soldado, né? Quem mata mais, quem é mais mortal.
Foi até um caráter meio fetichista até, né, se a gente for ver, na maneira como cada um dos personagens ali, interpretados, por exemplo, por Elis Elbra, né? É, dessa questão mesmo da morte. Cada uma daquelas mortes ali são espetaculares. E aí é num contexto que, inclusive, do ponto de vista político, a gente tem uma guerra que, às vezes, é operada por drone, que é bem tecnológica, né? Em que cada morte é um espetáculo, né? Sim. É engraçado que no filme tem uma cena, melhor, tem uma sequência que eu acho muito interessante, que acho que tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui, que é quando eles chegam no acampamento rebelde para resgatar o Rick Flag e eles saem matando todo mundo. Aí quando chega lá na tenda onde está o Rick Flag e com a Alice Braga, né? Eu esqueci o nome do personagem dela. Aí eles se dão de cara, né? Que os caras eram possíveis aliados, aliados potencial, mas eles já mataram todos e tá tudo bem. Desculpa aí que a gente matou os seus companheiros de guerra, mas a gente vai derrotar o seu inimigo para te ajudar, né? Se a gente vai libertar o seu país, então os seus amigos morreram, você vai relevar e tá tudo de boa. É, mas só falando, o Pacificador, não sei se vocês sabem, ele teve outras aparições, como eu disse, ele foi ficando cada vez mais violento e descontrolado. Em um dos momentos, ele chegou teve uma revista do Vigilante, e o cara que era o Vigilante, eu esqueci o nome agora, na Identidade Secreta, ele simplesmente abandonou a sua carreira Vigilante, passou todo o traje para uma outra pessoa, e essa pessoa passou a ser o Vigilante. E teve um lance, não sei o que aconteceu, que era num aeroporto e num avião, não sei se tinha se tomado terrorista, o que aconteceu. Mas houve um confronto, o vigilante, o pacificador foi até lá para resolver a situação e teve um confronto entre ele e o novo vigilante, né? E nisso, eles estavam discutindo e ele falou que ia resolver a coisa do jeito que ele queria, não estava nem aí, uma coisa assim. E o vigilante segurou ele pelo braço e falou assim: você não pode fazer isso. Uma coisa assim. E simplesmente o pacificador tirou uma metralhadora e fuzilou. Descarregou a metralhadora em cima do vigilante. Matou ele. Simples assim. Aí o vigilante, que tinha passado, o antigo, que tinha passado a roupa novo, pegou e voltou a ser vigilante. O pacificador matou o substituto dele. Qual edição que é essa, Renegado? Cara, eu fiz um apanhado para o Terra Zero, há muito tempo atrás, falando sobre quem era o Vigilante, quando apareceu o Vigilante na série do Arrow. Aí explicando quem era o Vigilante e tal, e que tinha uma revista em quadrinhos, sobre quem era o Vigilante. Eu acredito que eu fiz isso, eu passei essa matéria para o meu site, o Covil do Renegado. Se eu puder avançar, você sabe que o Pacificador, ele morreu nas histórias do quadrinhos. Sim, Você sabia avance. disso? Aconteceu o seguinte, teve uma revista do Eclipse, aquele vilão que apareceu, se alguém está assistindo o seriado da Starkel, deve ter visto o Eclipse, é um demônio que está preso dentro de um diamante negro. O que acontece? Ele estava dominando uma ilha, eu não sei se era a ilha do Diablo ou era uma outra. Eu sei que juntou um grupo de uns super-heróis se reuniram lá, e foram todos mortos por ele, e no meio desses super-heróis estava o Pacificador. Eles escolhem assim, quais são os personagens que o personagem bruxo que a gente pode matar. Aí eles disseram assim, é esse, tal. E era o pacificador morreu ali. Depois geraram um outro pacificador, que usava uma roupa vermelha. Ele até apareceu naquela minissérie dos heróis da Charlton, Law, Living Assault Weapons, armas vivas de ataque. E ele usava um traje vermelho. E mais tarde, esse aí também morreu. Aí retornou esse aí antigo, do Street of Smith, na revista do Besouro Azul, do Jaime Raiz. Essas confusões que acontecem nesse ano. O pessoal morre, aí volta, aí morre de novo, volta.
E aí tá esse novo, esse é o Smith, quer dizer, tá até hoje. Não, e antes disso, teve, nos anos 90, aqueles caçadores de Liga da Justiça, que tinha um pacificador, não sei se você lembra, que era bem genérico, tinha uma armadura, tinha um nome, mas não tinha nenhuma Sim, que foi, história. Era um grupo bem, ele foi, bem cara dos anos 90 mesmo, Major, ele foi aquela coisa deter a bem. Liga da Justiça, né? A Liga da Isso. Justiça, o governo não queria que a Liga da Justiça fizesse alguma coisa. E a Liga da Justiça se rebelou e ia fazer. Aí eles chamaram um outro grupo para deter, e o líder é o pacificador. Eu lembro disso. É nos tempos de Liga Depois, da Justiça. pegando esse gancho, depois que o Christopher Smith retorna, ele funda, ele cria uma fundação e aí tem um cara que era um cirurgião, um médico, que aí ele veste o traje, esse traje dourado também. Essa fase já nos anos 2000, não sei se você acompanhou. Que apareceu em Ló. É um traje vermelho e amarelo. E tem tipo assim, aí tem a Fundação Pax Americana, aí aparece e eles são as pessoas que são líderes da Pax Americana, dessa fundação, eles são desconhecidos. E mostra lá eles falando, né? Eles são sentados, é um lugar, aí tem tipo umas torres, cada torre representa uma desses fundadores da fundação e também eles representam um conceito, vamos dizer assim, medicina, engenharia, uma coisa assim. E eles dão as ordens desse pacificador. Não é a fase mais Oi? memorável, mas é interessante porque é uma fundação privada, né? E já não Isso. é mais o exército dos Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos usando o pacificador como agente, mas é o agente criando quase que um think tank, né? Que fala, não sei a pronúncia correta desses institutos, buscando então criar uma política mundial de paz através também do enfrentamento, né? Mas aí já não o governo, já quem tem as respostas para levar a gente para o bom caminho, né? Para a reforma, para a paz, para a conciliação, aí entra já o poder privado, as indústrias, né? Os bilionários, que também é uma coisa bem interessante Uhum. para a gente fazer um paralelo histórico, né? Vou fazer já que a gente está falando dessa parte americana, eu só vou fazer teve um easter egg do pacificador, sabia? Foi no seriado do Raio Negro. Ele Ele aparece? não aparece pacificador. Não, ele não aparece pacificador. Tem uma hora que eles estão, não sei quem está assistindo a televisão e comentam sobre o Chris, aí fala assim, não, aconteceu um atentado lá tal, e Christopher Smith, o CEO da Pax Americana, da empresa Pax Americana, foi dar como é que é? Um comentário, comentou sobre o que tinha acontecido. Aí, tal, ele disse isso, tal, vou fazer como é que se diz, um depoimento, não, é fazer um comentário, como se chama, bom, vamos adiante, é isso que aconteceu, só falam isso e depois eu pensei, aí, o pacificador deve aparecer no futuro, ele deve aparecer na trama aí, no Raio Negro, mas não apareceu, só teve isso. E de Sim, repente essa criada agora, eles deviam estar tentando criar um seriado do Pacificador desde esse tempo, entendeu? Que nem aconteceu, o Flash apareceu primeiro, o Barry Allen em Arrow, para depois criar o seriado dele. Eu acho que eles tentaram fazer uma coisa semelhante com o Pacificador, tentando iam colocar ele primeiro no Raio Negro para depois lançar a série dele. Mas parece que não deu certo. mas essas séries da CW sempre usam os personagens da Charlton como nome de empresa, ou esses personagens para aparecer de background. A Cord Company sempre aparecia em Arrow lá. Isso aí Sim, não. mas você sabe que a Cord, esse Cord que a gente está falando, é o Besouro Azul. Sim. Então, pra quem não sabe, e ele ia aparecer mesmo em Arrow. Só que deu algum problema de direitos autorais e não conseguiram encaixar ele. Aí o que fizeram? Colocaram o Átomo no lugar. Não sabia. Uhum. Por isso que apareceu o Átomo. É um cientista com. E você vê que o Átomo tem no seriado até do Arrow,
ou das lendas, Legends of Tomorrow, né, Lendas da Manhã, você vê que ele tem uma personalidade bem parecida com o do Ted Kord, que é o Besouro Azul. Mas acabou virando um Homem de Ferro segunda divisão, né? Renegado, no offline você comentou várias vezes sobre o Pax Americano, que tem uma cena que você gosta muito. Fala aí desse gibi aí do Grant Morrison. Uhum. É que tem como o Mark Millar, né, fez a revista Wanted. E aí gerou até um filme baseado na revista. No começo do filme e no final, não sei se na revista é a mesma coisa, que eu não li. Eles usam uma arma, uma mira telescópica, né, de tipo de sniper, de franco-atirador, e só que essa arma no filme, a arma mata o cara a quilômetros de distância. Aí, até no Parque Americana, que é o livro a revista de multiverso, né? Cheio de Grant Morrison, baseada no personagem da Charlton, que ali ocupam a Terra, eu acho que é a Terra 4, né? Eles são o pacificador usa uma arma dessa para matar o presidente. Está rolando alguma trama para que eles não estão conseguindo identificar, que é para matar o presidente. Que matar o presidente não, que é alguma trama que depois descobrem que matou o presidente e tal. E é uma Que é cena mais legal porque parece que ele está num veículo suborbital, quase um satélite, né? Está muito alto, né? É uma cena do quadrinho que é bem legal mesmo, né? É bem construída. Uhum. É uma coisa assim, tá tão distante, tá num lugar que as pessoas não conseguem deter ele, não conseguem impedir. E até mostra ele combatendo. E pior que a revista está para você ler de trás para frente, uma coisa assim. E antes de ele matar o presidente, ele tinha salvado a vida do presidente, né? Estavam uns terroristas invadindo a Casa Branca e ele vai lá, detona todo mundo, mata todos os terroristas e salva a vida do presidente. Aí depois ele mata o presidente. Uma outra oportunidade. E, pô, eu curto demais o trabalho do Grant Morrison, mas às vezes o pessoal pega muito no pé dele, né? Dizem que ele tenta às vezes emular alguma coisa do Alan Moore, ou para mostrar, olha, eu sou tão bom, ou mais, né? Sou mais escritor do que o Alan Moore. É engraçado, né? O Alan Moore ter se baseado nos personagens da Charlton para fazer o Watchmen, e depois o Grant Morrison, um tempo depois, busca esses personagens, já não inspirados, mas buscando os personagens originais, para escrever uma obra. É difícil a gente não fazer um paralelo, né? Qual era a intenção do Grant Morrison? Por que pegar esses personagens, né? Você já leu o livro do Grant Morrison sobre quadrinhos? Super Deuses. Então, no Super Deuses, de vez em quando eu comento isso aqui. Até certa parte do livro é muito legal, mas quando chega a partir do momento que o Morrison entra no mercado e ele começa a falar dessa parte do mercado, né? Até esse momento o livro é fabuloso, assim. A partir desse momento vira um livro de fofoca, saca? Assim, daí ele começa a contar as picuinhas dele, cara. O Pax Americano do Multiverse lá é o Grant Morrison recontando o Watchmen e falar assim, eu fiz em uma edição que você demorou 12, fiz melhor. Pelo menos essa é a tentativa dele, saca? Foi o que eu imaginei mesmo, mas eu não li o livro, não. Na verdade, eu li o do Alan Moore, não a biografia, mas o Alan Moore fez mais ou menos que um guia para roteiristas iniciantes, já antigo, e que é um livro bem legal, dá uns toques bacanas. Não chega a ser um guia de roteirista, teria mais uns conselhos, mas eu tô muito afim de ler esse do Grant Morrison também, apesar da parte da fofoca aí. Cara, super recomendo o livro, cara. Super recomendo. Você quer entender o conceito da ideia de super-herói? É um livro que eu recomendo demais a leitura. Daniel, você leu esse Esquadrão Suicida atual, que tem o Pacificador? Vocês leram isso? Sim, sim. Não, ainda não peguei essa fase, não. Eu Renegado tô deve não. ter lido, né? Essa enciclopédia do DC. É É, porque quando. É pode falar. porque eles não são o personagem tem tudo a ver com o Esquadrão Suicida, né, cara? Eu sempre achei isso, cara. E com o Esquadrão Suicida,
e com checkmate. E ele, para se colocar ali, ele está ocupando um espaço que seria do Rick Flag. Ele está comandando o Esquadrão Suicida e botando os vilões na linha, então, para trabalhar para Amanda Waller. Mas ele não, ao mesmo tempo, ele não gosta da Amanda Waller, porque a Amanda Waller joga muito sujo. E ele está tentando derrubar a Amanda Waller por dentro, só que parece que não vai dar certo, não. Tem uns personagens, tá rolando umas tramas, umas reviravoltas, a Amanda Waller já começou a se ferrar. Ela tá, qual é o nome? Ela tá querendo, em vez de, agora descobriu que tem um multiverso. E ela consegue, ela tem um equipamento, consegue mandar personagens para outros universos, para outras terras. Então, ele descobriu que tem uma terra, que é a Terra 3, né? Que é a terra do Sindicato do Crime, que é uma terra só de vilões. E aí ela agora está disposta a capturar os vilões dessa terra para poder usar eles como esses comandados dela, talvez as missões. Para terminar aí a conversa, vamos falar de quem tem alguma expectativa da série, qual é a expectativa que tem. Então, assim, vamos ver como é que vai funcionar, porque no final do O Esquadrão Suicida do James Gunn, o Pacificador meio que se revelou como um vilão, né? Ele acabou antagonizando ali com o Rick Flag, e mesmo a gente sabendo que todos os dois eram soldados dos Estados Unidos, ficou meio que um soldado bom e um soldado ruim, e o Pacificador ficou com ficou caracterizado assim, né? Como o cara que não era o cara ético, não era o cara legal. Não sei como é que isso vai funcionar na série, mas uma expectativa que eu tô na série, e vou compartilhar com vocês, talvez seja maior nos personagens coadjuvantes, porque eu cresci lendo a fase do Esquadrão Suicida do John Ostrander, ali no final dos anos 80. E eu curtia muito aquele diretor lá de Belle Reve, que era o Econo, a Flor, aqueles outros personagens que eram coadjuvantes da Amanda Waller. E eles vão estar presentes na série. Então, eu não sei os amigos, mas eu estou muito curioso para saber como é que esse grupo vai funcionar também. E essa caracterização do pacificador após o final do filme, né, do Esquadrão Suicida. Márcio, expectativa, você tem alguma expectativa para a série? Você vai assistir? Eu estava falando que eu não tenho nenhuma expectativa formada com relação à série, né? Que eu vou acompanhá-la com aquela curiosidade mórbida de talvez um historiador, né, que transita pela cultura de massas, cultura de entretenimento e tenta ver ali relações com a política do tempo, né? Talvez seja esse meu interesse pela série. Você acabou de me dar uma boa desculpa do porquê que eu assisto essas coisas. Curiosidade mórbida. Masoquismo, curiosidade mórbida, né? Exatamente, cara. Mas você me deu agora um motivo para viver. Relegados. Oi, você ia falar, Márcio? Não. Tava rindo aqui. Renegado, qual a sua expectativa com a série, cara? Pô, a minha expectativa com a série, não sei, né, cara? Eu acho que vai ter uma muita coisa galhofa, mas quando eu vi, eu não tinha uma expectativa muito boa, mas quando eu vi o traje do Vigilante, que vai estar na série também, eu consigo acreditar que pode vir coisa boa aí. Nessa série, eles perderam a vergonha de usar uniforme, né? Assim, os uniformes estão, tanto do Pacificador quanto do Vigilante, estão idênticos às versões dos quadrinhos dos anos 80 deles, né? Apesar que o capacete do John Cena, ele é menos carnavalesco que os outros, né? Se é que é possível. Eu sinto falta do equipamento. Porque qual seria a explicação dele usar aquele capacete, entendeu? Aquele capacete que tem umas coisas high-tech nele, solta raio, faz isso, faz aquilo. Então, por que usar ele? Poderia usar um capacete comum, então. E você tá sabendo que vai aparecer o Judô Master, né? Ah, é? Também vai aparecer? Isso, só que ele vai usar um traje todo verde. E aparentemente ele vai ser um vilão, porque mostra. Não é o que parece, porque mostra o pacificador batendo nele. Com as devidas expectativas, a gente termina esse episódio.
Vou deixar agora a despedida da galera e também dos jabazinhos. Vou começar com o Renegado. Renegado, já que você estava falando aí, até mais. Tá bom. Você quer falar do seu site? Eu tenho um site chamado Confio Renegado, tem bastante informação. Faz tempo que eu não faço uma atualização, mas vocês vão encontrar bastante informação lá sobre história em quadrinhos. E eu também quero fazer um jabá aqui do Lambis Goya Cast, né, que é muito bom participar aqui, eu adoro. Deixa eu ver, também quero falar do site caramba, tá falando na minha memória agora. A Débora vai me matar. Deixa eu ver. Fazer Bolsa Nerd? Isso, eu participo lá também. Márcio, você está trabalhando em algum projeto agora? Que deve estar com lançamento para breve? Olha só, eu tô finalizando um álbum que, na verdade, ele já deveria ter saído há um tempo, né? Que é lá com o pessoal da Script. É um trabalho de um quadrinista sul-africano. Na verdade, é um trabalho de quadrinistas sul-africanos, né? Que é desenhado por um artista chamado Daniel Hugo. Ao mesmo tempo, também, eu tenho... Estou trocando ideia com outras editoras também para fazer trabalho de tradução, né? Eu vou... Até com uma editora nova aí, já vou chegar como sendo o tradutor da casa, né? Tem desenvolvido também o canal Quadrinhos Africanos, né, que é o canal do YouTube que eu gerencio, né, que eu ministro um curso, que é um curso acadêmico sobre produções, né, do continente africano, e está me prevendo um livro que eu organizei com o Vitor Calari, que é historiador, que chama História e Quadrinhos, Contribuições à Pesquisa e ao Ensino. E é um livro que é pela editora Letramento. Daniel, fala aí do seu livro que você está lançando agora, velho. Beleza. Bom, Jocelyn, primeiramente agradecer a oportunidade, né? Novamente, dizer que eu estou à disposição e avisar para todo mundo. Eu terminei a campanha de financiamento coletivo do meu livro Operação Brasil no Catarse e ele sai na segunda quinzena de janeiro. Tanto o livro físico quanto o e-book. É uma novela contemporânea futurista. É uma história que se passa 50 anos, né, no futuro, onde um ex-agente da CIA, já com 90 anos, ele encontra um garoto numa casa de repouso nos Estados Unidos, que é neto de um ex-escritor de quadrinhos dos anos 80, e esse ex-agente da CIA, ele conta para o garoto a participação que ele teve em fatos no Brasil entre 2014 e 2018. Então, reimaginando a história contemporânea brasileira, jogando para o futuro, mas tudo de forma ficcionalizada. Quem tiver a fim de adquirir o livro físico, ou mesmo e-book, pode entrar em contato através do Instagram, que é Dan Oliver Escritor. E a gente atende lá com o maior prazer. Obrigado. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela participação de todo mundo e até o próximo The Lambis Goya Cast. Abraço! Esse podcast se autodestruirá em 5 segundos.